disponível no YouTube, correto? Tudo que eu estou dizendo tem que ser contextualizado. No âmbito do direito civil, Luiz Edson Fachin. Luiz Edson Fachin. No âmbito do direito civil, com um pensamento sobre a propriedade que 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, quase lhe custa a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Bom, direito constitucional, Clemenson Merlin Cleve, e vai. Então, aqueles anos 90, e o próprio Afrânio Silva Jardim, que eu mencionei aqui, aqueles anos 90 são anos em que, com um olhar muito voltado para nós mesmos, o pensamento crítico começa a bagunçar as estruturas, a forma de enxergar o direito, de construir o discurso jurídico e até de ensinar o direito. Nós ainda não havíamos vivido o boom que o governo Fernando Henrique Cardoso produziu da expansão das faculdades de direito no Brasil. De sair de um número de 140 para 1.000. Que, claro, evidentemente vai ter uma implicação direta na produção do jurídico, na constituição de subjetividades jurídicas, na definição de conceitos jurídicos, esquemas conceituais, teorias. Há algo que relaciona tudo isso. Mas nós, voltando ao ponto que interessa, nós estávamos ali nesse pensar o direito penal, a criminologia, o processo penal, o direito civil, o direito constitucional, a sociologia jurídica, a teoria jurídica, a partir de uma ótica de crítica e invertendo o instrumento, ou tirando o instrumento, era o que nós imaginávamos, tirando o instrumento desta mão e passando, tirando literalmente desta mão e passando para esta mão, conseguir a partir do direito mudar as coisas. Alguns erros básicos, me perdoem, o que eu posso garantir a vocês: vocês estão tendo aula de processo penal. Vocês só têm que ter paciência. Tá? Vamos combinar isso? Vocês me dão esse crédito? Tá? Então, o primeiro problema vai surgir com a solução. A solução nasce, o problema com ela, que é o movimento do direito alternativo, do qual vocês todos ouviram falar. O movimento do direito alternativo. Importantíssimo movimento ao qual muitos de nós pertencemos. A geração mais antiga, com Rui Portanova, nossos mestres, né, Marcelo? Rui, Hamilton Bueno de Carvalho, Aramis Nassif. Não por acaso, juízes, todos eles. Vinícius, você está aí, Vinícius? Parabéns, doutor Vinícius, nosso querido doutor, um dos doutores mais recentes. Não estivesse gravando no YouTube, eu diria um dos doutores mais frescos da nossa academia, no melhor sentido, que é qualquer sentido que você queira dar a palavra. Então, Vinícius, esse tempo, o que acontece com o movimento do direito alternativo? E por que ele nasce a partir dos juízes e vai se encontrar com esses professores todos, claro, no campo do processo penal. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, um gigante do processo penal brasileiro, e também um gigante do movimento de direito alternativo. E essas pessoas vão ocupar simultaneamente vários papéis, vão cumprir vários papéis. Alguma coisa é alternativa a alguma coisa, né? Eu não sou alternativo, eu sou alternativo. Não, você é esquizofrênico. Você é alternativo a um determinado padrão, a um determinado modelo, a uma determinada maneira de ver o mundo. E o movimento do direito alternativo
ele guardava uma relação, e isso nós só percebemos depois, com o movimento, com a concepção alternativa do direito, que nasce no mesmo contexto de luta política. No final dos anos 60, início nos anos 70, em 1973, num seminário na Catânia, vai ganhar essa designação. Os nossos irmãos e irmãs europeus, italianos, espanhóis, portugueses, e mesmo os franceses, por conta da ocupação nazista ali, mas particularmente italianos, espanhóis e portugueses, eles se depararam naqueles anos, final dos anos 60, início dos anos 70, com uma situação única para eles e que depois se reproduz no nosso caso. 15 anos depois. Entre 15 e 20 anos, variando de país para país na América Latina. 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, é chato mesmo o negócio. Processo penal não tem nada. Mas vai ter agora. 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Transição desses estados todos do autoritarismo para a democracia. Novas constituições e velhos juízes. Novas constituições e velhos juízes. Novas constituições sem uma tradição de controle de constitucionalidade como o controle de constitucionalidade norte-americano. Pelo contrário, por uma razão histórica do continente europeu e de formação desta entidade que, em parte, é a fonte do nosso material de trabalho de hoje aqui, que é o Estado Territorial Nacional. Por conta desse tipo de conformação, o controle de constitucionalidade vai se dar na Europa de uma maneira diferenciada daquela que se dá nos Estados Unidos desde o início do século XIX, uma enorme desconfiança dos juízes, um controle sobre eles, que na virada dos regimes autoritários, as democracias, empodera os antigos, os mais velhos juízes, que eram juízes das ditaduras, eram juízes do fascismo italiano, eram juízes, claro, evidentemente, lá do franquismo, do salazarismo, e enfraquece uma juventude que, como vocês, tinha começado a estudar de 45 em diante direito constitucional com uma outra cara, uma outra noção, um outro esquema, um conjunto de conceitos que não correspondiam à maneira como os tribunais italianos decidiam. A biografia do Calamandrei é importantíssima para a formação de um jurista. O Calamandrei, ele é talvez um dos modelos de processualista que nos inspira, porque ele lutou contra o fascismo. Depois, extraordinário professor e pensador do processo, ele vai participar do processo político constituinte italiano, e eu fico devendo, Rafael, mas eu vou lhe passar um texto para passar para eles. Tem um jurista italiano que conta esse momento final da vida, ele morre muito cedo, né? Calamandrei, em que ele luta para a criação da Corte Constitucional italiana. Ele vai morrer naqueles meses da instalação da Corte Constitucional italiana, que ele via como uma maneira de tentar controlar esses antigos juízes que tinham ascendido, eram os titulares do Poder Judiciário italiano, um Poder Judiciário
que instituiu uma ascensão funcional estritamente por antiguidade, e que vão ser aqueles que, para usarmos uma expressão que no Brasil ficou famosa no final dos anos 80 e nos anos 90, interpretavam a Constituição conforme a lei ordinária anterior, que era a lei ordinária fascista. Então esses novos juízes dos anos 60, entre os quais um deles, bastante conhecido de vocês, chamado Luigi Ferraioli, esses novos juízes, eles se deparam com uma situação, né? Eles aplicando a Constituição nos seus julgamentos colegiados de primeiro grau, e a Constituição sendo desaplicada nos julgamentos dos tribunais de apelação, das cortes de apelação e nas cortes mais graduadas. Era uma batalha. Conversávamos na hora do almoço, o professor Marcelo Semer e eu, sobre a tensão e as batalhas que se travam hoje no Conselho Nacional de Justiça. Era alguma coisa do gênero, com uma enorme e intensa participação da imprensa italiana. Uma intensa participação da imprensa italiana. Tornare la giurisdizione. Foschini. Tem também, que tem na biblioteca da USP, o Tornare la giurisdizione, do Foschini, vai retratar esse período dos anos 60, ele vai morrer ali no finalzinho dos anos 60, aí dá uma... Então esses juízes se unem a outros, e outras inteligências, como Pietro Barcellona, e vão lá para Catânia, e se dividem, vão pensar, como é que a gente enfrenta essa jurisprudência conservadora, reacionária, racista, machista. Lembrem-se, ninguém aqui vai aprender processo penal se não souber o que está acontecendo no mundo. Então, naquele tempo, nós tivemos um ano simbólico. 1968. Então, nós estamos falando num clima de mundo de cabeça para baixo, do movimento Black Power, do enfrentamento dos negros dizendo que não iam servir no Vietnã, da Europa de cabeça para baixo, dos professores sendo questionados na sua condição de professor, pensar um saber que se produz coletivamente, não um saber doutoral, de cima para baixo, e desses juízes que se rebelavam contra os seus juízes de instâncias superiores. E na reunião da Catânia se separa, como em qualquer lugar, como aqui, por exemplo, se nós estivéssemos fazendo esse encontro com mais 2, 3 vezes o número de pessoas aqui, e dividindo, as mesas tais e quais, tem uma placa ali, o Ferraioli está entrando, o que nós vamos discutir aqui, o que nós vamos discutir aqui? E o Ferraioli, o mais próximo do que eu imagino é o uso alternativo do direito. O título da placa que se botou numa porta se transformou numa corrente filosófica, filosófica, política, muito importante. Muito importante. Esses juízes, nesse momento, eram acusados pela polícia, pelos carabinieri, de serem os incentivadores da criminalidade. Porque eles aplicavam uma ferramenta perigosíssima que estimula a prática de infrações penais. Esses relatos são importantes. Vocês necessitam, se vocês não recuperarem os relatos, não vão entender o mundo hoje. Que instrumento era esse? O contraditório, Ricardo. Quando você lê os textos da crítica policial ao emprego pelo juízo do contraditório para as medidas cautelares, você não acredita no que você está lendo, endossado pela comunicação social. Lembrem-se, nós também estamos falando de um tempo de questionamentos políticos intensos. Muita coisa, eu imagino que para os mais novos, alguns fatos, pessoas, grupos que eu vou mencionar aqui, não sejam conhecidos. Eu sugiro que busquem conhecer, porque de outra maneira não vão entender. Brigadas Vermelhas. Brigadas Vermelhas. Então, nós temos na Itália as Brigadas Vermelhas. Naquela Alemanha dividida, federal e democrática, nós temos o grupo Baden-Meinhof.
Isso não serve apenas para assistir filme, não. Isso é para estudar direito. Para entender a emergência da legislação de terror. Para entender o que a gente chama de politicização da magistratura. Mas só vai entender isso, essa emergência, se entender que antes disso os juízes eram o oposto disso. Eram eles que, neste clima de enorme tensão, de explosão de estação de trem, de contestação das autoridades, de utopias, com muita luta mesmo, você tem um sistema penal funcionando. Se tinha esses juízes, e esses, quando eles se colocam ali, e daí a relação com os juízes, nossa, Hamilton, Rui Portanova, Aramis Nascimento, por que o direito alternativo é judicial? Porque o fenômeno vai se repetir ali com ministro Moreira Alves, ministro do Supremo Tribunal Federal, 30 anos ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposentou com 30 anos de serviço prestado no Supremo Tribunal Federal. Ministro Moreira Alves, Procurador-Geral da República do governo Médici. Governo Médici, estamos de acordo? Ditadura brasileira. Um ministro que trabalha com direito material civil. Esse cara está lá. Esse cara é o outro da Itália, em face de quem Ferraioli pensava e agia e efetivamente refletia. Então lá naquele momento, antes do Ferraioli deixar a magistratura, começar a elaboração do que veio a ser a primeira grande obra dele, demora mais de uma década, tinha esse confronto todo, e lá vai lição que nós não pegamos, Ricardo, lição que nós não aprendemos. Lá dá um giro, porque a partir do momento em que você está alternativo a pessoas que são de carne e osso, que se aposentam e que morrem, e não está alternativo a uma ideia, a alternatividade ela pode girar e você passa a estar alternativa à Constituição. E esse foi, teoricamente, Marcelo, um problema que isso, nós não víamos isso, não tinha, o mundo era muito menos global do que hoje. O mundo era infinitamente menos global do que hoje. A comunicação não era de você pegar o celular e ler o El País. Isso não existia. Então, há uma inversão nessa ordem, e o conservadorismo passa a vir do primeiro grau, e a alternatividade à Constituição. Então, quando a gente vai, nos anos 90, militar no movimento de direito alternativo com uma Constituição que prevê direitos e garantias, a gente vai viver essa contradição, que houve um primeiro momento, de fato, de ordinarização da Constituição. Dois autores importantes falam isso: José Carlos Barbosa Moreira, recentemente falecido, e o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Nós vamos encontrar textos dos dois naqueles anos de 89 e 90, falando da ordinarização da Constituição, a interpretação da Constituição conforme as regras jurídicas do regime militar anterior. Aquilo vai passar e o direito alternativo se torna alternativo à Constituição. Isso gera o esvaziamento de uma vertente poderosa do pensamento crítico. O esvaziamento de uma vertente poderosa do pensamento crítico. E o outro lado da moeda, isso tudo na introdução do curso, para entenderem as questões que eu vou colocar, o outro lado da moeda, e eu já antecipei expansão dos cursos jurídicos, a transformação do direito em mercadoria em todos os sentidos, e o esvaziamento que é natural dessas energias de transformação. Há muita frustração. Se descobre que para garantir direitos de todas as pessoas é necessário que haja condições econômicas para isso, e isso vai ter implicações fiscais, e se chega um momento no Ocidente em que é necessário tomar uma decisão fiscal, essa decisão fiscal sacrificou direitos, isso
conosco vai acontecer com o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa energia se perde e nós passamos a ter uma geração que não prestou bons serviços ao direito no Brasil, que é uma geração de críticos sem conhecimento da dogmática. É uma grande geração de penalistas e processualistas penais críticos que não dominam os instrumentos da dogmática, que fazem uma crítica que obviamente não tem penetração alguma. Ela tem sim, ela tem um efeito pessoal. Essas pessoas ficaram famosas, não interessa quem, mas ficaram bastante famosas. Só que a sociedade brasileira viveu uma expansão do encarceramento como nunca tinha visto, um punitivismo cautelar que não tem precedentes. O que é o punitivismo cautelar? É aplicar penas por meio de prisões preventivas. E a expansão de um controle social pela via penal, com métodos alternativos também, que é bastante problemático. Então, em toda essa trajetória que eu relatei, eu falei de um saber jurídico prático, que nós não devemos abandonar. Nós devemos aprender com eles. Um pequeno corte. Lá naqueles anos 90, todo mundo pensava da mesma maneira. Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Jacinto Coutinho, Nilo Batista, Juarez Cirino, Volkmer. Cada um daqueles críticos, medidas diferentes, obviamente, eles olhavam o fenômeno jurídico por uma perspectiva diferente. Leiro, Streck, que eu não mencionei, mas é necessário mencionar. Então, aos que olhavam a partir da linguagem, da hermenêutica, do... Oi? Vará num nível de uma referência para todos nós, né? Luiz Alberto Vará. Né? Então, uns a partir da história, uns a partir da economia, uns a partir da política, da ciência política em sentido estrito, mas todos eles apanhando o direito. Esse pessoal que eu mencionei, também ali nasce a Vera Malaguti, Vera Andrade, excepcional Vera Andrade, lá de trás, Esther Kozlovski, Esther Figueiredo Ferraz, todos eles nessa pancada batendo num conceito que é o conceito de abertura. O que eu estou fazendo com vocês hoje aqui é uma experiência para o livro que eu pretendo lançar. Vocês vão dividir isso comigo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, quando eu passar os slides. Para essas informações prévias são importantes. Que pancada é essa, epistemologicamente falando? Quem está na graduação aqui, por gentileza, levanta o braço. Obrigado. Quem está na graduação em Direito está estudando o direito separado por disciplinas. Direito civil, direito empresarial, direito processual penal, direito penal. E o direito é tão fantástico nesse seu aspecto ideológico que nós somos levados a crer, Marcelo, em primeiro lugar, que ele existe para além de nós todos. Que ele tem uma existência objetiva. E que, então, nós vamos estudar direito, nós vamos conhecer o direito que existe para além de nós todos. Como se nós não construíssemos o direito, como se ele não fosse uma construção social. E, em segundo lugar, quando nós entramos na faculdade, nos colocam naquelas salas dizendo: esse é o seu professor de direito civil, esse é o seu professor de direito empresarial, nós não nos damos conta do sentido da palavra disciplina. Quem é que me ajuda aqui com o sentido da palavra disciplina? Eu vou ajudar vocês todos. Vocês conhecem o professor Yuri? Indisciplinado. Absolutamente indisciplinado. Quem tem filhos aqui, levanta o braço. Então vocês têm experiência com a indisciplina. Tem experiência com a indisciplina?
Muita. Disciplina em disciplina, disciplina em disciplina. A disciplina coloca limites. A disciplina coloca limites. A disciplina coloca limites. Pensem o seguinte: as nossas sociedades, desde sempre, elas encontraram formas de estabelecer, distribuir castigos e prêmios. Vamos olhar, eu vou falar aqui de uma sociedade brasileira, eu vou falar para vocês nessa introdução do caso Basílio. Que é Macuxi. Sabe que nós temos brasileiros que são macuxis? Isso é importante saber, né? Senão a gente acha que é todo mundo urbano, né? É todo mundo... Não. Eu vou falar de um fato, vamos definir assim, que segundo nossas leis, segundo a lei de direito penal brasileira, é definido como homicídio praticado numa tribo Macuxi. Isso vale bem. Por que eu estou destacando isso? Porque quando normalmente quando eu falo do que eu estou dizendo para vocês agora, as pessoas pensam em 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, não sabem que o cara está aqui do teu lado, né? Não sabem que a Bolívia é um estado plurinacional, não sabem que o Equador é um estado plurinacional. Tem dificuldade para entender o que é a periferia. Tem dificuldade para entender o conceito de cultura e a relação da cultura com o direito. Então, embora eu esteja me referindo a uma trajetória histórica, eu estou me referindo também a uma experiência contemporânea nossa aqui. Ainda, recentemente, um caso parecido com o Basílio foi julgado lá em Roraima e vai ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, estou falando aqui. As nossas sociedades, elas saem aí encontrando formas para estabelecer, distribuir castigos, definir responsabilidades, eventualmente distribuir prêmios. Isso se converte em disciplina lentamente no Ocidente, a partir do Ocidente europeu, a partir de um movimento econômico, muito em função das formas de organização econômica que na Europa Ocidental aquelas comunidades irão tomar e que essas formas irão resultar neste Estado, nesta entidade, Estado territorial nacional, que somente se explica no âmbito capitalista, que vai se explicar no capitalismo, com noções importantes como soberania, etc. A relação disso com as universidades, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca, que esse fenômeno vai sendo compreendido e apropriado e reorganizado até que chegamos ao século XIX. E é no século XIX em que esses fenômenos são disciplinados. O que você faz com o seu filho? Porque ele é alguma coisa além da disciplina que você impõe a ele. O fenômeno jurídico é algo além do que o direito civil diz que é a propriedade, ou o direito penal diz que é o homicídio. Esses processos de disciplinamento são importantes, estabelecem limites. Eles têm uma relação direta também com as nossas garantias. Mas eles podem nos levar a naturalizar formas artificiais de entendimento da maneira como os seres humanos se relacionam. Então quem já fez concurso público aqui, os defensores sabem disso. Eu não sei se ainda tem essa história, que há muito tempo que eu não acompanho o concurso, mas na minha época tinha muito isso. O examinador perguntava para o candidato qual é a natureza jurídica de alguma coisa. Fico pensando, meu Deus, é grave a situação do examinador que pergunta pela natureza jurídica de alguma coisa. Natureza jurídica e jurídica.
não vão funcionar juntas. Não vão funcionar juntas. Mas vejam, ideologicamente, elas se constituíram no século XIX e de forma tão poderosa que, primeiro, uma herança que vem lá do século XIII, como eu mencionei, estipula uma primeira grande divisão: direito público e direito privado.